Fala moçada, tudo bem? Nesse pós-FUVEST primeira fase, uma prova clássica, né? De biologia, assuntos clássicos, mas uma prova bonitinha, uma prova bem feita. Algumas questões vamos comentar brevemente, uma questão falando sobre excreção, se era predominantemente amônia, ureia, ácido úrico, aquela relação clássica com maior ou menor adaptação a ambientes secos ou aquáticos, e aí você tinha que lembrar de uma borboleta, que é um inseto, a lula, que é um molusco aquático, e o avestruz, que é uma ave terrestre também. Uma questão do sistema circulatório humano, falando do sangue das veias cavas inferiores que voltam para o átrio direito, trazendo sangue desoxigenado. Questão bonitinha, só tomar cuidado com os nomes ali, veia pulmonar, artéria pulmonar, se a artéria aorta é sangue oxigenado ou se não é, mas assuntos também debatidos, né? Vendo de frente sempre, lado direito do coração é o lado venoso, o lado esquerdo do coração é o lado arterial, né? Muito bom. Duas questões que abordaram fungos, duas questõezinhas. Uma falando da associação possível de ser estabelecida com raízes, as tais micorrizas, que favorecem mutuamente, e uma questão já com um pezinho no metabolismo energético, falando de fermentação alcoólica dos fungos, que em condições anaeróbicas, pela produção de álcool e de gás carbônico, podem ser utilizados pela indústria para a produção de bebidas alcoólicas e pães. Muito bonitinho. Mas ainda, de novo, uma questão de ritmo respiratório. Esse ano, um monte de examinador, de um monte de vestibular, resolveu cobrar ritmo respiratório, diafragma, intercostais, a contração desses músculos na inspiração e a influência que o gás carbônico tem no ritmo respiratório lá no bulbo. Uma questão que esse ano enraizou totalmente os vestibulares. Tivemos uma questão de herança citoplasmática, essa aqui era uma questão que talvez o enunciado fosse um pouco melindroso, porque ele falava de surdez, que pode ter um padrão mitocondrial, e aí é uma herança que é disseminada, é transmitida da mãe para os filhos, nunca do pai, e ele colocava algumas famílias, algumas genealogias, e você tinha que identificar aquela que não apoiava a ideia de ser uma herança mitocondrial. Então você podia inverter totalmente a sua resposta se não lesse com atenção esse não apoiar a hipótese, né? Espero que você tenha tido essa atenção. Tivemos uma questão falando de adaptações vegetais a ambientes secos e muito iluminados. Então uma planta que tem uma oferta muito grande de luz não precisa ter uma superfície foliar tão larga, ela pode ser ou ter folhas mais estreitas, porque a radiação, né, a irradiação luminosa dela é sempre muito alta, então tá tudo bem. E como ela tem medo de perder muita água, ela tem problema de escassez hídrica, é legal ela ter estômatos na parte inferior para diminuir a transpiração. E uma quantidade bastante grande de tricomas, que são aqueles pelinhos que também dificultam a saída de água. Falamos também, ou tivemos também uma questão sobre ciclos biogeoquímicos, e aqui o examinador ele foi bastante articulado, porque numa única questão, nos diferentes itens, ele conseguiu cobrar ciclo do carbono, falando da devolução de gás carbônico, claro, para a atmosfera pela respiração dos seres vivos e pela queima de combustíveis fósseis. Um outro item falando do ciclo do nitrogênio, de bactérias fixadoras, nitrificantes ou desnitrificantes, e do ciclo da água, quando ele propõe que as plantas perdem pela transpiração aquela água que em algum momento elas absorveram no solo. Uma questão legal, mas acho que não apresentou dificuldade técnica. Tivemos uma questão de mitose, essa aqui um pouco mais, né, detalhista, talvez, falando de uma substância que impede a formação do fuso. Tradicionalmente a gente pensa na colchicina ou em alguns outros fármacos semelhantes que bloqueiam o processo da divisão na metáfase, e aí esses cromossomos permaneceriam duplicados. Se isso é verdade, teríamos 8 cromossomos duplicados e, nesse sentido, 16 cromátides, certo? Tivemos uma questão de botulismo, que parecia que ia cobrar sobre a doença, mas aí caía para a zoofisiologia, porque ele dizia que a toxina botulínica bloqueia, afeta a ação neuromuscular, que é exatamente o comando do sistema nervoso sobre algum músculo. E por que uma pessoa pode morrer? Porque se essa toxina bloquear o músculo respiratório, aproveitando a outra questão que já falava, né, dos músculos, a pessoa tem uma parada respiratória. E normalmente quando se morre de botulismo, morre mesmo por essa incapacidade de ventilar os pulmões. Uma questão falando de epistasia recessiva de labrador, essa é a questão mais tradicional da prova, nenhuma abordagem diferente, assim, um monte de vezes você se deparou com esse exercício na apostila, em simulado, então deve ter sido um ponto bem bom de ter sido garantido. E uma questão, talvez a única com caráter interdisciplinar,
que falava ali do metabolismo de alguns seres vivos, fotossíntese, uma quimiossíntese metanogênica e a respiração celular. Tinha uma parte da química falando da forma, né, do estado de oxidação do carbono, e a parte da biologia que falava que tipo de ser vivo pode desempenhar esses processos, se é autótrofo, se é heterótrofo. Então uma prova bem feita, espero que você tenha cumprido bem a missão, tenha tido um bom desempenho e agora vamos para a segunda fase. Um grande abraço e até a próxima!